Posso começar esse vídeo de uma forma. O que foi esse episódio? Conseguiu superar as expectativas por cima desse episódio e, além disso, conseguiu aumentar ainda mais o hype que já era colocado sobre o anime. Vem comigo para essa review de Solo Leveling episódio 2. Para você que não me conhece, meu nome é Breno e Solo Leveling episódio 2 saiu no dia 13, ou seja, foi anteontem que lançou o episódio, mas eu só tô conseguindo gravar hoje. E que episódio foi esse? Não tenho o que falar, superou todas as expectativas que eu tinha sobre esse episódio. Eu já tava esperando que ele fosse muito bom, só que eu não esperava que ele fosse tão incrível como foi. Vem comigo. O episódio começa onde a gente tinha parado, que era dentro do covil duplo. E nesse momento a gente descobre que o Song perdeu um braço. E como a Joe ela é muito instável e naquele momento ela não conseguia curar ele pede pro Sun Jin-woo estancar o sangramento para que pelo menos não piore a situação e ele acabe tendo uma convulsão. Nesse momento, o Song menciona que já participou de algumas raids de Rank B e que provavelmente a raid onde eles estavam seria Rank A ou Rank S. Em seguida, ele relembra os mandamentos e dá ênfase em cada um deles, e que quem não seguir esses mandamentos não consegue sair dali vivo. Depois da abertura, a gente tem mais uma cena extra, que dessa vez é a Song Yi e a Jin-ha conversando. Não tem muito sobre essa cena, é algo mais tranquilinho só para demonstrar a personagem, mas ela acaba perguntando para Jin-ha se o irmão dela era um caçador, o que ela diz que sim e que ele é caçador Rank E, que é o Sun Jin-woo. Se você quer saber o interesse dela sobre esse mundo dos caçadores, você vai ter que assistir esse vídeo que tá aqui no card, que eu mencionei sobre ela. Após isso, a gente volta pro covil duplo, onde um exibidinho tenta conseguir fugir através da sua velocidade, mas ele acaba sendo morto rapidamente pela estátua de Deus. Enquanto o Sun Jin-woo dá ênfase que aquela estátua pode matar eles a qualquer momento, ele começa a raciocinar o porquê que todos eles não estão mortos naquele momento ainda. É nesse momento que ele entende as regras da dungeon e começa a seguir o primeiro mandamento, onde ele fala para todo mundo se ajoelhar para a estátua, porque passando de uma altura ela não vai atacar ninguém. Primeiro mandamento: venere a Deus. Nesse momento a estátua de Deus para de atacar e é nesse momento que a gente tem a cena icônica daquela cara, daquele sorriso amedrontador que essa estátua acaba fazendo depois disso. Inclusive, é um detalhe muito bom você perceber como tá idêntico ao manhwa e de certos aspectos até melhor do que como aconteceu no manhwa. Então ela levanta, acabando com todas as esperanças de que tudo tenha acabado das pessoas que estavam ali. É nesse momento que o Sung lembra do segundo mandamento: louve a Deus. É quando um dos caçadores diz que tem estudo em etnologia e vai tentar louvar a Deus da forma que ele conseguiu estudar até aquele momento. Só que acaba não funcionando e ele é só pisoteado, como também uma personagem muito chata que estava gritando desde o início do primeiro episódio. E é interessante, principalmente essa parte, na verdade não é só interessante, é muito gratificante e bom eles não estarem colocando nenhuma censura. Eu tenho muito problema com isso, porque eu sou um fã de Nanatsu e, nossa, quando chegou aquelas censuras escurecendo a imagem, sangue branco, eu fiquei tão decepcionado com a obra que você não tem ideia. Mas é bom ver que aqui eles não estão tendo nenhum problema com isso. Inclusive Solo Leveling é assim. Eles não têm problema em demonstrar essas cenas. É bom que o anime está tentando seguir a mesma tática que o manhwa também seguiu. Isso traz muito mais peso e emoção para a cena enquanto o episódio está rolando. Enquanto todos estão correndo para tentar se salvar da estátua que está se mexendo agora, o Sun Jin acaba percebendo que algumas estátuas que ficam em volta do salão possuem instrumentos em vez de armas. Quando ele liga isso ao segundo mandamento, louve a Deus, e ele entende que as pessoas precisariam estar perto das estátuas que possuem instrumentos. Ele acaba descobrindo que duas pessoas não podem ficar na mesma estátua, então ele acaba correndo para a próxima estátua que estava próximo. Só que como ele era o único que não estava em uma estátua com instrumento, a estátua de Deus começa a seguir ele, e com um pisoteio ele acaba sendo jogado para perto de uma das estátuas que possuem armas. Não especificamente uma arma, mas um escudo.
É aí que ele acaba perdendo uma das pernas dele. Ele é obrigado a se arrastar para a estátua que louva Deus com a voz e por muito pouco ele não morre. Ele conseguiu chegar lá por muito pouco. Infelizmente, o Park não teve a mesma sorte, onde mesmo tendo uma família que ele precisava sustentar, ele acaba morrendo ali enquanto ele achou que estava numa estátua segura, mas ele acaba sendo cortado ao meio. Também deve ser mencionado que a trilha sonora foi muito bem colocada e também deu uma emoção muito boa nessa cena, o que é um dos pontos fortes de quem está comandando a trilha sonora de Solo Leveling, assim como ele liderou a trilha sonora de Attack on Titan. Depois disso, a Joe tenta curar a perna do Sun Jin-woo, só que ela acaba se exaustando e ela não consegue fazer isso. Enquanto isso, o Kim acaba colocando a culpa de tudo isso no Song, que no início do primeiro episódio tinha sido colocado como o líder dessa raid. O que, por mais que todos tivessem feito um voto para ver se iriam entrar ou não no covil duplo, ainda assim ele persiste em colocar a culpa em um terceiro que não seja justamente ele que também votou em ir para o covil duplo. Mas como Song é um homem de coração muito bom, ele acaba dizendo que sim, a culpa foi dele por ter sido a resposta final, e ele acaba se sacrificando indo em direção ao altar, que a estátua acaba invocando para cumprir o terceiro mandamento, que é um sacrifício. Acredite em Deus, é para provar a sua fé nele, oferecendo um sacrifício. Só que no momento que ele acaba chegando perto do altar, só acaba acendendo uma chama. O Sung acaba não entendendo o porquê que ativou uma chama em vez de ser usado como um sacrifício, e ele pede ajuda para que ele seja levado para perto do altar e tentar entender o que está acontecendo. É inclusive nesse momento onde ele acaba mencionando a quebra de dungeon, onde depois de 7 dias, se a dungeon não for completa dentro de uma raid, todos os monstros que estão dentro dela acabam saindo para o mundo real. Inclusive, isso que aconteceria. Ou seja, todos os monstros que eles estão enfrentando dentro dessa raid acabariam indo para o mundo deles. O que não seria uma boa ideia, já que ia ser literalmente uma dungeon de rank S, na visão desses caçadores pelo menos. Sung acaba supondo que se alguma coisa for acontecer, vai ser quando todo mundo estiver ali no altar. Isso ele pede para todo mundo se aproximar do altar, o que acaba acontecendo alguma coisa de fato. Uma série de chamas azuis acabam aparecendo em torno do altar como se fosse um cronômetro, e elas vão apagando uma por uma até que não reste nenhuma. Só que não é tudo tão fácil. Nesse momento, as estátuas que até então estavam paradas ao redor do salão começam a andar em direção aos caçadores. E rapidamente o Sun Jin-woo acaba percebendo que elas param de se mover quando você olha para elas, como se fossem aqueles anjos de Doctor Who, da mesma forma, enquanto você olha para elas, elas não vão se mexer, mas se você tirar o olho, elas vão vir até você. O que nesse momento, dois dos caçadores, tomados pelo medo de ficarem ali, de perder suas vidas e etc., eles acabam conseguindo fugir, porque a porta acaba fechando um pouco, mas ela não fecha completamente, e os guardas que estavam na frente da porta não se mexem mais, então agora é possível que eles consigam correr. O Kim, vendo que dois caçadores conseguiram fugir, acaba se desculpando com o Sun Jin-woo e o resto, mas ele acaba dando as explicações dele, que ele tem família e quer voltar vivo para casa, logo ele não aguenta mais aquela situação e ele precisa correr, abandonando o Sun Jin-woo, o Song e a Jo-hee ali dentro daquela masmorra. Uma cena extra muito interessante que a gente acabou tendo nesse episódio é sobre a Jin-ha visitando a sua mãe dentro do hospital, o que no manhwa a gente não teve tantas cenas da mãe do Sun Jin-woo dentro do hospital. E essa cena me deu muito para perceber, deu a entender que ele está tentando ao máximo fazer você simpatizar com o protagonista e com os personagens ali secundários. Ele está tentando fazer ao máximo você sentir simpatia pelo protagonista, você entender o quão difícil é a vida desse protagonista, para quando você tiver o máximo de simpatia possível, você não consiga tirar os olhos dele. O que sinceramente não é algo ruim, eles partirem para todo esse lado emocional, eles darem essa atenção ao emocional dos personagens e o que acontece ali entre eles. O que muitos animes acabam banalizando é o sentimento. Às vezes tem acontecimentos que supostamente seriam
muito importantes para a obra e para o desenvolvimento do personagem, mas ele acaba simplesmente ignorando tudo isso sem nenhum motivo específico. É bom ver que eles estão dando ênfase nos sentimentos dos personagens, no quão pesado tudo que aquilo está acontecendo e tenta fazer você simpatizar ao máximo com o protagonista. Voltando para o covil duplo, só sobrou a Jo-hee, o Sung Jin-woo e o Song ali dentro. O que o Song acaba dizendo que é para Jo-hee ajudar o Sung Jin-woo a sair de lá enquanto ele iria se sacrificar, novamente colocando a culpa sobre tudo que aconteceu sobre as costas dele, mesmo ele não tendo culpa alguma sobre o que aconteceu. Só que a Jo-hee não consegue mais andar, então ela não pode ajudar o Sung Jin-woo a sair dali, que também já tá com uma perna decepada. O Sung Jin-woo, percebendo que eles não têm mais tanto tempo, pede para que o Song leve a Jo-hee enquanto ele vai ficar ali se sacrificando dentro dessa dungeon. O que acaba acontecendo uma cena muito interessante, que é o Sung Jin-woo mencionando que eles tinham combinado de jantar em algum momento, e ele acaba entregando o cristal de besta que ele tinha conseguido do Goblin para a Jo-hee. É muito interessante por um motivo específico. Você vê o Sung Jin-woo a todo momento passando por momentos difíceis e tendo toda uma ênfase dentro dos sentimentos dele. O número de vezes que ele chora, as coisas que estão acontecendo para ele estar num estado deplorável mentalmente. Só que é muito interessante ver que nesse momento ele engoliu tudo isso goela abaixo só para dar uma sensação de tranquilidade para Jo-hee. Como se tivesse tudo bem ela deixar ele ali enquanto ele está se sacrificando. Ele engole o choro, ele engole toda a dor que ele estava sentindo naquele momento para fazer parecer que está tudo bem e ela não se sentir culpada por estar deixando ele ali dentro. Como ela acaba sendo muito relutante, o Song acaba desmaiando ela e levando ela. E é nesse momento que a gente tem uma das a melhor cena desse episódio. É o pior cenário possível. O Sung não é só um caçador de rank E, que já é a última classificação dentre os caçadores. Além disso, ele é o mais fraco dentre esses caçadores. E ele está literalmente numa dungeon, onde cada estátua daquele lugar é de no mínimo rank A ou S. Não existe possibilidade dele conseguir vencer. Em vista a diferença de força que acontece nesse momento, as estátuas começam a brincar com a vida do Sung Jin-woo, jogando ele pra lá e pra cá enquanto ele tá tentando sobreviver ao máximo. Ele acaba perdendo um braço dele e sendo espancado diversas vezes de uma forma brutal pelas estátuas. E novamente, um dos pontos mais fortes que teve nesse episódio é a entrega da dublagem. O que foi essa voz? Ele passa todo o sentimento de desespero, de raiva, de emoção que poderia ser passada. Você sente como se o personagem realmente estivesse sentindo aquilo de uma forma ardente. Ele passa todo esse sentimento pra gente na forma de fala. Você não precisaria nem das cenas para entender o quão comovente é esse momento. Enquanto o Sung Jin-woo tá passando pelo primeiro momento de autossacrifício, tudo que ele tinha segurado até agora acaba se transformando em raiva e ele acaba começando a questionar todo mundo, dizendo que ele também tem família, que ele também gostaria de voltar para casa vivo. Ele começa a ter essa avalanche de ódio com todo mundo que acabou abandonando ele. Essa cena foi incrivelmente comovente, inclusive pelos gritos, você consegue sentir como se realmente tivesse muita dor, muito sofrimento naqueles gritos, como se o personagem tivesse sido realmente torturado. A gente sente a dor que ele está sentindo através da voz. Isso é uma coisa muito foda. Para finalizar, ele acaba sendo apunhalado por uma das estátuas que tinha uma lança e acaba sendo jogado em cima do altar, como literalmente se refere a um sacrifício. E quando ele está bem prestes a morrer, finalmente a gente tem a aparição do sistema. Ele acaba recebendo uma missão, que ele atingiu os requisitos para a quest secreta A Coragem do Mais Fraco e que ele atingiu tudo que ele precisava para ser um jogador, e se ele aceita ou não. Detalhe que em 0.02 segundos o coração dele vai parar, então não é como se ele tivesse muita opção, e como a gente vê, ele acaba aceitando ser um jogador. O episódio acaba por aí, não tem preview, então a gente só vai ter que aguardar todo esse hype pro terceiro episódio. A gente já sabe o que vai acontecer com ele, pelo menos a grande maioria. Mas esse foi um episódio emocionante e incrível. Sério, eu não consigo descrever em palavras o quão bom foi esse episódio. Essa foi uma estreia incrível e é equilibrada em diversos momentos,
com todas as coisas, os acontecimentos, a dublagem, a trilha sonora, a animação, tudo complementa numa estreia e numa obra incrível. Eu espero muito do anime de Solo Leveling e realmente parece que ele vai entregar muita coisa. E é isso, a gente vai ter que guardar esse hype pro terceiro episódio, que eu também vou fazer uma review. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!